Eu estive no estádio da Serrinha do Goiás, 100% reconhecimento facial. E os times agora esse ano devem começar a implantar. Mas vai ser obrigado, então? É obrigatório, está na Lei Geral do Esporte, a nova lei que regulamenta o esporte, que traz os crimes relacionados ao esporte, traz em uma parte dela da obrigatoriedade dos estádios que têm capacidade acima de 20 mil lugares em 2 anos, em até 2 anos. Em até 2 anos vai ter que ter. Então, a Arena do Corinthians, do Palmeiras já tem. Morumbi, né? A Vila não chega a 20? Não, a Vila não chega. Não chega a 20. A Vila são 14 mil lugares. A obrigatoriedade. Com isso, Sormani, você consegue controlar aquele torcedor que está punido. Isso é uma coisa que eu queria falar também aqui. Aproveitando aqui que a gente está falando sobre essa questão da torcida. Hoje, no estado de São Paulo, o Ministério Público, quando pede a condenação, o juiz ele coloca, além da pena que é prevista no crime, o comparecimento dele ao batalhão de choque nos dias de jogos do time dele. Isso funciona? Funciona. Isso que o torcedor sempre fala, isso não funciona. Não, funciona. Por quê? Se ele não comparecer, quebra a suspensão do processo que tinha sido feita pelo Ministério Público. Isso acarreta no quê? Aí ele responde pelo processo e pode ser efetivamente condenado, entendeu? Se ele preencher alguns requisitos, né, isso aí já é mais parte processual, que não é a nossa parte, mas como eu estou ali, eu acabo vendo. A gente faz o trabalho, a primeira fase do processo, que é o inquérito policial, o flagrante, a ocorrência ali, o termo circunstanciado, mas uma vez que ele preenche alguns requisitos da lei, de ser réu primário, de não ter antecedentes criminais, residência fixa, o Ministério Público algumas vezes propõe a suspensão do processo. Desde que ele cumpra os requisitos. E aí ele deixa e ele continua sendo réu primário depois que ele continua sendo, mas ele tem que comparecer. Sim, até sei lá, 2 anos. O que é imposto. Venceu esse prazo, ele tá. Ele tá liberado. Tá liberado. Só que se ele voltar a cometer, ele já não tem mais esse direito de ter essa. Tá. Então ele perde a primariedade dele. Não é a primariedade, mas ele perde, por exemplo, Aí ele sofre, por exemplo, uma pena acessória, uma pena alternativa de prestação de serviço à comunidade, de pagamento de cesta básica ou multa também. Mas já não é melhor ir direto nisso? Não. Do que levar o cara pra ficar lá parado sem poder ver o jogo? Porque eu acho que não, talvez mas seja deixa eu te falar. A maior punição pro torcedor é não ir no estádio. Pode ser? Não, a maior punição pro torcedor é não ir ao jogo do time dele. E ele pode levar o radinho e ficar outro na televisão e ficar assistindo o jogo? Não. Ele fica aonde, esse torcedor? Não, tem algum lugar lá específico do batalhão de choque, ele tem que se apresentar 1 ou 2 horas antes do jogo e só pode ir embora 2 horas após a partida. E não dá pra obrigar ele a assistir o jogo do rival, não? Seria uma boa, né? Aí torcer pro outro time. Aí dá mais briga. É brincadeira, óbvio. Deixa eu te fazer uma pergunta, doutor. A gente tá falando de torcida única, né? O Sormani colocou esse tema. Aqui no estado de São Paulo tá proibido, mas, por exemplo, a menina do Palmeiras, que infelizmente, torcedora do Palmeiras, faleceu. A Gabriela. A Gabriela. Falamos com muito respeito o nome dela, inclusive. Foi num jogo Palmeiras e Flamengo. Qual é a diferença hoje de um Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque para um Palmeiras e Flamengo? Sendo que hoje a rivalidade entre Palmeiras e Flamengo está até maior. É maior. Nesse momento está muito acirrada e a torcida do Flamengo é uma torcida gigante. Tem subsede aqui em São Paulo, você vai aqui, tem a subsede do Fla, não sei o que lá. Eles vão sair do meio. Me parece ser uma logística muito parecida com de uma torcida em São Paulo. Qual que é a diferença para ter um jogo de torcida única só porque um time é daqui e o outro com o mesmo tamanho e talvez até mais risco não seguir o mesmo... A sua pergunta é perfeita, Na verdade, Palmeiras e Flamengo têm uma rivalidade histórica, que nos últimos anos se acirrou em razão das duas equipes serem as equipes que têm mais condição financeira, que acabaram indo disputar títulos, e eu estive representando a Polícia Civil no Uruguai na final da Copa Libertadores. Nós fizemos uma operação para o deslocamento dessas torcidas que, novamente, eu tenho que falar aqui,
as duas torcidas do Palmeiras e do Flamengo, eu falo as duas torcidas, não é a Mancha e a Raça ou a Jovem, as duas torcidas das duas equipes. Eu fui algumas vezes para o Rio de Janeiro, fizemos reuniões em São Paulo. O trabalho que a Polícia Rodoviária Federal fez, veja, foi um deslocamento do Rio, que é acima mais de São longe. Paulo, até o Uruguai. Até a fronteira. Até o Uruguai, até Mas chegar em Mas do Montevidéu. Uruguai pra dentro, vocês podem? Não, é que a gente fez um trabalho de colaboração. Ah, tá. A polícia de lá agradeceu que a gente fez esse trabalho em parceria, Facilitou, o né? que hoje é feito na Conmebol também, nos Jogos da Libertadores. Depois a gente pode até falar disso, é importante a gente falar também. Foi um trabalho nosso de colaboração. Você imagina você receber no teu país... Não, é uma loucura. Mas Você não tem ideia. Agora vamos lá, referente à sua pergunta. Palmeiras e Flamengo têm uma rivalidade histórica. Eu vivi isso na final da Libertadores do Palmeiras e Flamengo. Eu vivi. O ódio que as torcidas têm uma da outra, a rivalidade que já existia dos dois clubes, da disputa de serem os clubes mais ricos do Brasil na ocasião, foi difícil. Então, na verdade, eu acho, e eu sempre falo isso, converso muito com o Dr. Paulo Castilho, que eu brinco que ele é meu professor, que ele é quem começou nisso tudo, ele é a doutora Margarete. Para nós hoje, com o diálogo que a gente tem com as torcidas organizadas de São Paulo, é mais fácil você fazer um clássico estadual do que um clássico de fora. Agora, vamos lá. Nenhum clássico, seja ele estadual ou nacional, não tem a questão dos 50 e 50. Não tem. Pode olhar em qualquer estado, ainda que tenham duas torcidas. E no Maracanã? É sempre Então, mas no Maracanã também. Você tem atrás dos gols? Não, mas apesar do clube ser... Apesar dos dois clubes, Flamengo e Fluminense, hoje terem a administração, não sei, eles arrendaram, né? O Maracanã, quando é o mando... Agora, recentemente, jogou Fla-Flu e Fluminense e Flamengo. Pode ver que a porcentagem do ingresso é menor para o clube visitante. Sim. Então, e hoje também tem uma outra coisa, e vocês que frequentam o estádio sabem. O próprio desenho da arena hoje... Vamos chegar nisso. Tá legal. Tá legal. Mas como é que fica, então, esse caso de clássicos interestaduais? Mas eu concordo com você. Hoje, e eu converso de novo, falei isso com o Dr. Paulo Castilho, a gente conversa bastante sobre isso. Eu tenho muito mais confiança e garantia de fazer um clássico estadual, por conta do trabalho que a gente faz semanal de conversa, de prevenção com as torcidas aqui em São Paulo, do que você receber uma torcida de fora. Mas vai continuar da mesma maneira para esse ano? Não, clássicos... então, depois da final da Supercopa, que foi válida como um laboratório, ficamos de conversar todos, e também aí, vamos lá, a gente não pode ser aqui leviano nem hipócrita e falar, não é uma conversa fácil e nem rápida, envolve muita gente, envolve muitos órgãos, envolve clubes, e você sabe, muitos clubes já não querem mais a torcida rival, até por uma questão financeira, porque você deixa de ter um espaço ali que você abrir, vende, deixa a cadeira vazia, vazio. E também o clube, ele fica naquela questão da família. A família vai deixar de vir, porque, de novo, vou repetir o que eu falei anteriormente aqui. O estado de São Paulo tem condições de fazer um clássico total de duas torcidas. Meio a meio, 20%. A polícia tem condição. A Secretaria de Segurança hoje tem condição total de fazer um clássico com duas torcidas. A pergunta que fica é, o torcedor que leva a família hoje iria ao estádio sabendo que tem 10, 20 ou 30% da torcida rival? Entendeu? Então, mas qual que é o maior impeditivo? Se tem condições, pelo trabalho preventivo que vocês fazem, Sim. Pelo relacionamento que vocês têm com chefes de torcidas, Sim. é importante, tem que ter. Tem que ter. Porque eles têm liderança Tem sobre que ter. os integrantes das torcidas. E ajudam demais. Tem ajudado muito, demais. o que é muito legal. Parabéns ao pessoal. Por que é que não se faz, então? O maior impeditivo qual seria? Dos próprios clubes não querer
Não, não acho que é só dos próprios clubes, eu acho que é um conjunto de coisas. O que acontece é que, inicialmente, quando instituiu-se a torcida única no estado de São Paulo, era numa tentativa de pôr fim à violência ali no estádio. Realmente, ela migrou para onde? Para as periferias e estações de trem e metrô. Isso é fato. Mas isso não significa que o Estado é fraco, não tem condições de fazer. Hoje, o que se discute é o seguinte, tá? Eu estou dizendo agora, como delegado, representante da Polícia Civil, no Juizado Especial Criminal do Torcedor e na Delegacia de Intolerância Esportiva. O que se discute hoje entre os órgãos de segurança pública, com o Poder Judiciário, com a federação, com os clubes, é assim. As polícias têm condição de fazer? Total. Vale a pena você empenhar aquele contingente policial para 20% de torcedores visitantes que vão estar ali em detrimento da família que vai deixar de ir? Porque vai deixar de ir. Uma parte vai. Uma parte vai. Ah, quando que não vai deixar de ir? Aí entra o que você falou. Quando tiver a conscientização. Porque é muito mais legal um jogo com duas torcidas. Quanto custa para a polícia um jogo grande aqui em São Paulo? Qual que é o valor? Obviamente que a Polícia Militar tem um efetivo muito maior do que o da Polícia Civil, porque eles é que fazem a área externa, a área interna. Hoje tem os stewards, né, que ficam na área interna também, mas a Polícia Militar não deixa de fazer a segurança interna. Mas normalmente quando a gente faz as reuniões para um clássico, por exemplo, para uma final, como domingo agora, são em torno de uns 700 policiais. Mas não sei Não, tudo bem, mas... Mas são... Porque vai policiamento de trânsito, vai a cavalaria, vai o batalhão da área que participa com a gente das reuniões, vai o 2º Batalhão de Choque, aí nós temos pela Polícia Civil o nosso helicóptero que dá o apoio aéreo, nós temos as viaturas do Garra para um apoio operacional na rua, caso seja necessário, e a delegacia... Os clubes não pagam por isso, né? Eu tô olhando... Não pagam. Não pagam. É isso que eu tô olhando aqui no borderô do jogo do Santos ontem, por exemplo. Não pagam. Não pagam.